Bom, gente, vamos agora estudar o nosso segundo grupo de escalonamentos, que é o grupo que trabalha com as aplicações de tempo real, né? Só lembrando que aplicações que trabalham em tempo real não são sinônimos de aplicação que requerem resposta imediata. Podem até ser, no caso de uma usina nuclear, como nós já vimos no módulo passado. Mas no caso de um ambiente cuja finalidade do sistema é fazer o controle de ovos de uma granja, classificando-os como A, B e C, a gente sabe que existe uma elasticidade de tempo muito grande. E a premissa básica dos sistemas que se baseiam em tempo real é que a preempção, algumas vezes, ela é desnecessária. Não precisa o sistema operacional ficar fazendo o revezamento dos processos. Não precisa o sistema operacional criar um critério para revezamento dos processos no estado de execução, né? Colocando cada um em determinado momento no estado de execução. Não precisa. Por quê? Porque no ambiente, em tempo real, a regra é que os processos cooperem para a aplicação. Vamos usar mais uma vez o exemplo da usina nuclear. A gente tem o processo que controla a temperatura da caldeira. A gente tem o outro processo que admite a entrada de mais água ou restringe a entrada de mais água. A gente tem também o outro processo que controla a abertura das chaminés. Então vocês vejam aí que esses processos eles funcionam como uma orquestra sinfônica. A saída de um é a entrada do outro. A partir do momento que o processo que controla a temperatura da caldeira informa ao outro processo que precisa resfriar a caldeira, que a temperatura está elevada, automaticamente o processo que regula a admissão de água naquele ambiente vai aumentar a sua vazão de entrada. Ou seja, a aplicação ela é cooperativa. O conjunto de processos que compõem aquele sistema, eles operam de forma colaborativa. Por isso que algumas vezes a preempção é desnecessária. É mais importante você deixar os processos se coordenarem no uso da CPU, dando sempre prioridade para aqueles que estão no limite do cumprimento do prazo, do que você deixar fazer a CPU realizar a preempção e, de repente, colocar um processo não tão prioritário para executar em detrimento de um que está prestes a perder seu prazo. Então, nesse contexto, a gente começa a perceber que a prioridade é dada ao processo e não ao sistema operacional. Essa é a ideia básica, né? Eu não estou com isso, gente, descartando a possibilidade de você ter um sistema de tempo real preemptivo. Entretanto, algumas vezes você pode ter um ambiente em tempo real que não é preemptivo. É melhor você deixar isso aí nas mãos das aplicações. Agora, é claro, se a aplicação que está ali rodando não tem processos feitos para se coordenarem entre si, aí não tem jeito. Eu preciso de alguém que faça isso e esse alguém vai ser o sistema operacional. Lembrando mais uma vez, pessoal, um sistema de tempo real é um sistema que foi programado para produzir resultados em determinados instantes de tempo. Não é sinônimo de imediatidade. É sinônimo de que existe um tempo e dentro daquele tempo o resultado deve ser conseguido. Ou seja, a aplicação ela segue as restrições do tempo real. Numa usina nuclear, qual é essa restrição de tempo, Gustavo? Olha, essa restrição de tempo está na casa dos segundos. Está na casa dos segundos para você tomar uma reação e não acontecer uma catástrofe. Entretanto, se você estiver trabalhando num sistema cuja finalidade é aquela medição de ovos, você pode ter aí uma tolerância de 12, 16, 24 horas. Tudo vai depender da velocidade, da cadência com que as galinhas põem os ovos. Nesse ambiente, gente, de tempo real, os processos eles sabem que não podem executar por muito tempo. Eles sabem que não podem ficar tomando posse da CPU indefinidamente. Dessa forma, após certo tempo de execução, eles bloqueiam sozinho. Eles largam a CPU cordialmente ou eles fazem uma entrada e saída para permitir que o outro processo tome o seu lugar no processador. Esses sistemas de tempo real, gente, eles somente executam programas que visam o progresso da aplicação. Não existem processos que remem contra a intenção dos outros. Todos os processos trabalham visando o bem comum,
visando a unidade de execução. E o que é que importa, gente, nesses escalonamentos aqui de tempo real? O que importa é o cumprimento dos prazos, obviamente, porque senão você, perdendo um prazo, dependendo do que vai acontecer, uma catástrofe pode se anunciar. E a questão da previsibilidade, é você conseguir enxergar com certo tempo de antecedência qual será o processo que deve entrar na CPU. Essa que é a ideia. Seguindo adiante aqui no nosso próximo slide, que ainda fala sobre esses escalonamentos de tempo real, a gente começa a ver que existem dois tipos de escalonamento de tempo real. Nós temos os escalonamentos de tempo real crítico, ou hard real time, e o tempo real não crítico, que é o soft real time. Vamos pegar primeiro o crítico, aquele que é rígido. Os prazos aqui, gente, são absolutos, e eles devem ser sempre atendidos. Vamos voltar para aquele exemplo da usina nuclear. Vocês concordam comigo que o prazo de resfriamento de uma caldeira, o prazo de resfriamento de um reator nuclear, ele tem que ser sempre atendido? Tem que ser sempre atendido. Não tem como eu atrasar esse processo. Eu não posso errar. O prazo é absoluto. Se ali tem dizendo que às 10 horas da manhã tem que haver a checagem da temperatura e que às 10 horas e 1 minuto a temperatura ela tem que ser resfriada ou ela tem que ser elevada até que ela fique dentro de um padrão, não tem como eu perder mais do que 1 minuto para realizar essa tarefa. Por quê? Porque o prazo ele é absoluto e ele tem que ser atendido. Por quê? Porque se eu não resfriar a caldeira daquela usina nuclear naquele minuto, no próximo minuto, a cidade inteira que se encontra aos arredores vai pelos ares. E isso aí não é desejável, é problema. Agora, nós temos também, gente, o tempo real não crítico. É o soft real time. É alguma coisa mais frouxa. A ideia é o seguinte, cumprir o prazo é sempre desejável. O descumprimento ocasional, ele é indesejável. Entretanto, você tolera. Vamos imaginar que naquele exemplo que nós demos de uma granja que cria galinhas, cuja finalidade é a produção de ovos. Ora, se por acaso houver uma medição errada de um daqueles ovos, não tem problema. Não, vamos imaginar que no universo de 100 ovos, um seja medido errado, ou que no universo de 200 ovos, nesse processo de peneiramento, de afastamento de uns ovos dos outros e colocação nos seus cestos respectivos, um ovo se quebre. Não tem problema. Por quê? Porque quando um ovo desse se quebra, é algo tolerável. Já uma usina nuclear explodir não é algo desejável, ok? Então, nesse real time, hard real time, os prazos são absolutos e devem ser sempre atendidos. No tempo real não crítico ou soft real time, o cumprimento ocasional, apesar de você não querer, você tolera. E ele não garante o cumprimento das restrições de tempo. Por quê? Porque pode acontecer um atraso aqui, outro acolá. E, gente, para que você trabalhe em cima desse tempo real não crítico e desse tempo real crítico, você está sempre movido pelos eventos. São os eventos que devem ser atendidos pelo tempo real, seja ele crítico ou não crítico. E quais são os eventos que existem? São os eventos periódicos e esses sim você garante o escalonamento. Por quê? Porque você já conhece com antecedência. Se você sabe, por exemplo, que a cada hora do dia vai acontecer a medição da temperatura da caldeira da usina nuclear, esse é um evento periódico. Quando der 10h59, o sistema já sabe que daqui a 1 minuto vai acontecer uma nova medição. Agora, existem também os eventos aperiódicos, que são aqueles eventos imprevisíveis. Ou seja, pode existir um processo, pode existir um determinado programa que só vai entrar em execução quando a caldeira estiver atingindo uma temperatura máxima. Agora, quando é que essa temperatura vai ser atingida? Não sei. Essa temperatura vai ser atingida quando uma série de circunstâncias ocorrerem, mas não tem como eu prever. Até porque esse processo daí ele vai funcionar como uma linha a mais de segurança. Então, nós lidamos num ambiente real, seja crítico ou não crítico, com eventos periódicos que você tem a previsibilidade e os aperiódicos que são aqueles imprevisíveis, que eles acontecerão quando determinada circunstância se instalar. Agora, quando é que essa circunstância se instalará? Não sei. Pode ser agora, pode ser daqui a meia hora, pode ser que ela nunca se instale. E aí, gente, nesse contexto, nesse contexto de
de tempo real, nós temos duas categorias de algoritmos. São os algoritmos estáticos, cujas decisões de escalonamento são tomadas antes do sistema executar, ou seja, as decisões de escalonamento já estão todas tomadas antes do sistema entrar em execução. Já foram todas preditas, já foram todas combinadas. E nós temos também os algoritmos dinâmicos, cujas decisões de escalonamento vão acontecer em tempo de execução. Então, à medida que o seu sistema flui, é que as tomadas de decisão acontecerão. Bom, você pode me perguntar agora, tudo bem, mas quais são os algoritmos usados para você fazer aí o escalonamento nos sistemas de tempo real? As bibliografias elas não tratam esses algoritmos usados no ambiente de tempo real. Por quê? Porque o ideal é que você tenha a coordenação entre os processos. Eu vou voltar aqui um slide. Voltando nesse slide, você lembra que nós vimos que a preempção, algumas vezes, ela é desnecessária. Logo, você deixaria como regra que os processos se virassem, que os processos se coordenassem entre si. E aí você não tem uma lógica rígida para você encaixar um algoritmo que dê a melhor opção para trabalho no sistema de tempo real. Entretanto, como algumas vezes a preempção ela pode acontecer, aí você pode usar como exemplo os algoritmos que nós veremos no nosso próximo exemplo, que são os escalonamentos de CPU que acontecerão nos sistemas interativos. Por quê? Porque cada um deles tem a sua fortaleza, cada um deles tem a sua fraqueza, e aí você precisa adequar qual é o melhor algoritmo a se encaixar no seu ambiente de tempo real. E aí, qual é o melhor? Olha, depende, né? A resposta padrão na informática é depende. Depende do sistema que você estará operando. Se for uma usina nuclear, você pode usar determinados algoritmos. Se for um sistema de classificação de ovos de galinha, você usa outro tipo de algoritmo. Então, tudo vai funcionar de acordo com o ambiente que você opera. Tá? Então, isso aqui é o suficiente para a gente entender que os escalonamentos de CPU em ambientes que operam em tempo real, eles precisam ser dirigidos por eventos que são periódicos e aperiódicos, que vão resultar num tempo real crítico ou num tempo real não crítico, e para isso eu vou fazer a escolha de algoritmos estáticos ou dinâmicos. Isso aqui é o resumo da ópera que nós precisamos saber sobre esses escalonamentos de CPU que operam em tempo real. A próxima categoria que nós veremos, gente, são os escalonamentos de CPU que operam nos ambientes interativos. Esses daqui, sim, são o principal foco das questões de concurso. E aqui, gente, a coisa começa a mudar. Por quê? Porque aqui a preempção ela é fundamental. Você não pode mais deixar os processos se coordenarem entre si. Por quê? Porque você tem processos que pertencem a usuários diferentes. Processos que não foram criados para cooperar entre si. E eles farão principalmente a disputa de recursos, a briga pela posse do processador. Dessa forma, você vai executar junto programas de propósito geral, programas arbitrários, programas mal intencionados que têm a finalidade de sabotar os outros processos e ele monopolizar todos os recursos. E isso aqui é o que vai acontecer nesses ambientes interativos. Gente, no ambiente interativo, diferentemente do que aconteceu lá nos algoritmos em lote, o que importa aqui agora é o tempo de resposta. Por quê? Porque, como o nome já diz, toda vez que você tem uma interação, você tem alguém na frente do teclado, você tem alguém na frente do shell da máquina, no dispositivo de saída padrão, no dispositivo de entrada padrão, querendo uma resposta. E, obviamente, que se eu tenho 10 pessoas fazendo uso de uma CPU e essas 10 pessoas estão querendo ser respondidas num tempo hábil, é importante que eu mantenha a ideia de proporcionalidade. Por quê? Porque a proporcionalidade ela é um critério que causa justiça e agora você tem que lidar com alguma coisa que você não possuía nos modelos anteriores, que é a expectativa de um ser humano. Vamos retroagir o nosso pensamento lá para os escalonamentos de CPU que se baseavam na metodologia em lote. Você ia processar determinados trabalhos à noite.
Você jogaria os trabalhos para executar, os trabalhos rodariam e somente no outro dia de manhã você colheria o resultado. Nesse contexto, se um dos processos, se um dos jobs demorasse 40 minutos para iniciar, ou uma vez iniciado ele demorasse 3 horas para trazer o resultado de volta, para você, usuário, isso aí era indiferente. Por quê? Porque você não estaria esperando a resposta naquele momento. Você colheria a resposta somente no outro dia. Você colheria a resposta no momento futuro. Então, a expectativa, a proporcionalidade não era tão levada em conta. Aqui não. Aqui não. Aqui você se coloca como exemplo no ambiente multiusuário. Ou então, se for no ambiente monousuário, você coloca vários processos em execução. É inadmissível que você tenha um editor de texto rodando super velozmente e, no outro lado, você tenha uma planilha de cálculo que está rodando com uma velocidade abaixo do aceitável. Você jamais aceitaria inserir uma fórmula numa planilha eletrônica e aguardar 1 minuto e meio para que o resultado daquela fórmula fosse exibido. Por quê? Porque existe o conceito da expectativa de alguém que se encontra na frente do teclado. Então, isso daqui, gente, o que importa, que é o caso aqui, o tempo de resposta e a proporcionalidade, faz com que exista uma gama de algoritmos que você trata nesse contexto. Vamos seguir adiante aqui na nossa explanação. Bom, vamos primeiramente ver o primeiro dos escalonamentos que existem, né? A primeira estratégia de escalonamento. Ela se chama escalonamento por alternância circular, também conhecida como round robin, ok? Ele é um algoritmo preemptivo e aqui, gente, o quantum é o que importa, a fatia de tempo é o que importa. Por quê? Porque você vai pegar a quantidade de tempo que cada processo precisa e vai considerar essa quantidade de tempo como uniforme. Ora, se você tem aí 10 processos, você vai deixar 1 segundo para cada um. Se você tem 20 processos, você deixa meio segundo para cada um. Se você tem aí 40 processos, você vai deixar 0,25 centésimos de segundo para cada um dos processos. Por quê? Porque o quantum é o que importa. E esse tipo de escalonamento por alternância circular, ele é bom para processos interativos porque cada um roda um pouquinho na CPU. E ele parte do seguinte princípio: os processos são igualmente importantes. Isso daqui pode ser uma vantagem? Pode, mas pode ser encarado também como uma desvantagem. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que você vai ao médico e quando você chega ao médico, você se depara com uma fila de 20 pessoas. Imagine também que esse médico padronizou que o tempo de atendimento de cada uma das pessoas é de 10 minutos. Ora, tudo bem, cada uma dessas pessoas vai ser atendida durante 10 minutos pelo médico. Mas será que o problema da primeira pessoa da fila é exatamente igual ao problema da quinta pessoa da fila? Que, por sua vez, vai ter um problema muito parecido com a 10ª pessoa dessa fila? A resposta para essa pergunta é: eu acredito que não. Mas nesse esquema interativo que usa o algoritmo de escalonamento de alternância circular, todos os processos eles são igualmente importantes. Dessa forma, ele não permite o monopólio do processador por parte de nenhum processo. Eu não vou monopolizar o processador, eu vou usar durante um pouquinho e vou me afastar para que outros também façam a utilização daquele quantum de tempo que possam também rodar, que possam entrar em execução. Agora vem a pergunta: qual é o tamanho, qual é a fatia de tempo, qual é o tempo necessário que cada um desses processos deve executar? Gente, esse quantum de tempo aqui, ele é muito importante. Por quê? Porque se o tempo for muito exagerado, imagine que eu tenho agora, vamos usar o exemplo, é o seu computador. Imagine que você está aberto aí uma planilha de cálculo, um editor de textos, um navegador de internet e uma calculadora. Imagine também que cada um desses processos aí, ele vai executar durante 10 segundos no seu processador. Ou seja, para cada 10 segundos que você executa, você passa 30 segundos parado, que é justamente os 10 segundos de cada uma das outras aplicações.
Então, se o Word rodou durante 10 segundos, se seu editor de texto rodou durante 10 segundos, ele vai ter que parar 10 por ocasião do navegador, vai ter que parar 10 por ocasião da planilha eletrônica e vai ter que parar 10 por causa do outro programa que eu citei. Então, quando você usa um quanto muito grande, você tem um tempo de resposta elevado, ou seja, a partir do momento que eu dou o Enter, daqui que eu tenho a resposta, eu vou demorar muito tempo. E isso não é importante, porque como nós falamos, nós temos aí a expectativa de um usuário em jogo. E essa expectativa não pode ser frustrada. Em contrapartida, se eu diminuir muito esse tempo, eu vou fazer a alternância dos processos de forma muito veloz. E aí, gente, eu vou criar um outro problema, eu vou criar um desequilíbrio. Eu vou criar tanta troca de contexto, ou seja, eu vou ficar tirando um processo, salvando o seu contexto de hardware e software, inserindo um novo processo para execução e inserindo também o seu contexto de hardware e software. Quando mal eu terminar de fazer isso, eu já preciso retirar esse novamente para inserir o próximo, e assim eu vou fazendo. Ou seja, eu tenho trocas de contexto tão constantes que elas se tornam caras. E aí, gente, eu preciso ter um equilíbrio. Eu não posso ter um quanto muito pequeno que encareça a troca de contexto, nem eu posso ter um quanto de tempo muito grande que me gere um tempo de resposta alto. Os sistemas operacionais hoje em dia que operam com esse tipo de paradigma de escalonamento, eles usam um tempo entre 20 milissegundos e 100 milissegundos. É um tempo aceitável para que haja alternância entre os processos e que os processos não sofram uma degradação de desempenho ou que prejudiquem a troca de contexto. Esse tipo de escalonamento ele adiciona sobrecarga no chaveamento de contexto e ele proporciona também, gente, um menor throughput. Por quê? Porque você, através daquele revezamento, você perde tempo na alternância, você perde tempo também na troca de contexto. E outra, você não coloca os processos com menos tempo para terminar na frente dos outros. Aqui você não tem nenhuma prioridade. E se você não tem nenhuma prioridade, se os processos são igualmente importantes, você não consegue escalonar aqueles menores primeiro, e a gente já viu que aqueles menores colocados na frente, você tem um maior throughput. Essa adição de sobrecarga no chaveamento de contexto poderia ser convertida em processamento propriamente dito. Entretanto, pelo fato de haver a interação, esse chaveamento de contexto constante, ele é, vamos dizer assim, um mal necessário. Você precisa promover esse chaveamento de contexto, a alternância dos processos, para atender a todos os outros. E aí, gente, vem a pergunta. Esse tipo de algoritmo aqui, ele favorece aquele problema conhecido como starvation? Não, né, gente? Starvation aqui não vai acontecer. Por quê? Porque todos os processos receberão uma fatia. Nenhum processo é mais importante do que outro. E quando você não tem um processo mais importante do que o outro, você não tem ninguém furando a fila. Se ninguém fura a fila, não há starvation. Então, gente, vamos encerrar esse nosso vídeo mostrando um exemplo visual para que você entenda de outra forma como é que funciona o escalonamento por alternância circular. Nós temos aqui agora, pessoal, o nosso processador aqui embaixo, ok? Aqui está o nosso processador e aqui nós temos uma série de aplicações organizadas na nossa fila de pronto. Então, todas essas aplicações aqui estão revezando a CPU, né? Indicando que o grau de multiprogramação nesse exemplo aqui seria um grau 4, um nível 4 de multiprogramação. 1, 2, 3, 4. Dessa forma, gente, imaginemos também que esse processador ele tem condições de executar cada um desses processos por 1 segundo, ok? Ele disse que a fatia de tempo é de 1 segundo, ou seja, se um dos processos executa 1 segundo, ele tem que esperar pelo menos 3 segundos para voltar a ser atendido. Então, como é que a coisa funcionaria? No primeiro momento, vamos imaginar que esse editor de textos aqui ele venha para ser trabalhado no processador. Bom, passados 1 segundo, o que é que vai acontecer, pessoal? O que é que vai acontecer? Os demais processos andarão algumas posições para frente e esse processo daqui volta lá para o final. Volta lá para o final. De tal forma que agora a vez é a do Skype, né? Então, o Skype entra para funcionar no processador. Obviamente que quando o
Word ele foi para o final da fila, ele levou consigo as anotações para preenchimento dos registradores quando ele voltar, e passado mais uma vez um segundo, a fila ela começa a andar novamente. Nesse exemplo aqui, o que é que vai acontecer? A fila volta a andar, todo mundo anda algumas posições para frente, e o meu Skype ele volta novamente lá atrás. A sutileza do que eu quero dizer para vocês aqui, gente, é o seguinte. Apesar de cada um desses processos ter direito a ficar na CPU durante 1 segundo, pode ser, inclusive, que essa aplicação, no caso aqui o Firefox, pode ser que ela saia antes de 1 segundo. Antes de 1 segundo. E quais são as hipóteses que fariam ela sair com antecedência? A primeira situação é quando ela termina a sua tarefa. Se por acaso a aplicação entra no processador, mas o usuário por acaso a finalizou, ou se por acaso ela fez o que deveria, já terminou, ela cai fora. Ou seja, ela não permanece durante todo o tempo na CPU. Ela só permanece durante aquele tempo inteiro se por acaso ela não terminar ou se por acaso ela não fizer entrada e saída. Por quê? Vamos voltar novamente aqui ao nosso Excel. Se a fila andar novamente, o meu Firefox for lá para o final da fila e novamente o Excel volta para a execução, se passados daqueles 1 segundo que estariam disponíveis para o Excel, se ele demorar 10 milissegundos e por acaso ele fizer I/O, se por acaso ele depender de alguma operação, por exemplo, que envolva uma impressora, uma operação de entrada e saída, aí sim ele vai dar a vez ao processador e quem vai entrar no seu lugar é o Word, não é? É o próximo da fila. A lógica aqui, gente, é basicamente essa. Todo mundo tem a mesma fatia de tempo, mas é obrigado você rodar durante toda a fatia de tempo? Não, não é obrigatório. Você, se não concluir sua tarefa, você roda somente pela fatia de tempo e você não vai ter condições de aumentar essa fatia. Você vai cair fora e voltar para a fila. Entretanto, se você terminar sua tarefa, ou se você fizer I/O, se você fizer entrada e saída, aí sim você sairá do contexto do processador, liberando a vaga para outro. É isso que você precisa saber desse escalonamento por alternância circular, round robin. Vamos encerrar o vídeo por aqui e retornaremos no próximo bloco com os demais algoritmos.